Dizem que hospitais são lugares de cura, mas para mim, aquele hospital se tornou o cenário do meu colapso final ainda de avental, com pontos frescos no lado e a ardência do antisséptico ainda queimando minha pele. Vi meu pai invadir o quarto gritando: pague o aluguel ou caia fora, sua voz ecoando pelas paredes brancas como uma pancada. Pesquei, atordoada demais para reagir, até murmurar: eu disse não, antes que sua mão descesse e o tapa me jogasse para o lado da cama, a dor irradiando pelas costelas enquanto o sangue enchia minha boca. Você acha que é boa demais para essa família? Ele cuspiu, parado como se eu não valesse nada, mas ali, caída no chão frio do hospital, tive certeza de uma coisa: ele não fazia ideia do que eu faria depois, e dessa vez, eu não ficaria caída. Tudo tinha começado 3 meses antes, quando fui forçada a voltar para casa do meu pai. Eu não queria, Deus sabe que não queria, mas depois que a clínica cortou meu turno e o aluguel subiu de novo, não tive escolha. A filha de 6 anos do Dan precisava de um teto mais do que eu precisava de orgulho. Papai disse que seria temporário, mas no segundo em que abri minha mala naquele quartinho de hóspedes com teto mofado e janela emperrada, eu soube: nada com ele vinha de graça. No início eram coisinhas: compras, gasolina, conserto do Wi-Fi porque você é quem mais usa, ele dizia, e eu pagava calada, mesmo adiando minhas consultas atrasadas no dentista. Aí veio o Eric, meu irmão mais novo, ainda morando ali, ainda desempregado, ainda o queridinho do papai. Eu chegava destruída de 2 turnos seguidos e o encontrava jogado no sofá, jogando videogame, enquanto meu pai dizia que o Eric só estava passando por uma fase difícil. Aparentemente a depressão o impedia de trabalhar, mas não de pedir delivery todo dia usando o meu cartão, só até desbloquearem as contas dele. Eles nunca perguntavam, esperavam. A voz do meu pai ganhava aquele tom grave que me paralisava desde criança: família ajuda família, ele dizia. O que ele queria dizer era: você nos deve. Nós não te devemos nada. Dani logo percebeu o clima, parou de cantarolar quando chegávamos em casa e passou a apertar o coelhinho com mais força. Uma vez me perguntou se o vovô também estava bravo com ela. Naquela noite, chorei baixinho no travesseiro para ela não ouvir. Na semana do hospital, tudo piorou. Eric tinha feito mais uma dívida no cartão, dessa vez com um curso de criptomoedas, e meu pai disse que eu é quem teria que pagar. Não finge que não pode, ele rosnou. Você tá fazendo turno duplo agora. Respondi que estava juntando para comprar o inalador da Dani. O maxilar dele travou. O que é mais importante? Ele disparou. Os pulmões dela ou o futuro do seu irmão? Foi ali que percebi o quão perdidos eles estavam. No dia do acidente, eu voltava para casa depois de um plantão exaustivo, a chuva deixava a estrada escorregadia, meus olhos piscavam demais no sinal vermelho e não vi o caminhão entrando na minha faixa até ser tarde demais. O impacto fez meu carro rodar. Acordei em uma maca, e o nome da Dani era a única coisa nos meus lábios. O médico disse que eu tive sorte: 6 pontos nas costelas, uma torção no pulso esquerdo e um hematoma feio no quadril. Passei a noite em observação. Na manhã seguinte, ele entrou. Sem flores, sem como você está, sem perguntar pela Dani, só aquela voz fria: pague o aluguel ou saia. E então o tapa. O hematoma nas minhas costelas latejava toda vez que eu respirava. Recebi alta com gaze, analgésicos e a recomendação de descansar por pelo menos uma semana. Mas como descansar em uma casa onde você não se sente segura? Quando cheguei, papai estava na cozinha como se nada tivesse acontecido. Não mencionou o tapa. Não notou o curativo embaixo da minha blusa. Só perguntou se eu tinha lembrado de pagar as contas do mês. Seu quarto é o que mais consome aquecimento, disse ele, tomando café. E aquele seu filho deixa as luzes acesas o tempo todo. Engoli o nó na garganta e apenas assenti. Naquela noite, sentei na beira da cama da Dani enquanto ela dormia, passando o dedo levemente sobre a cicatriz em sua bochecha. Uma queda no parquinho, semanas atrás. Lembro como entrei em pânico na época. Mas agora, minha própria dor nem importava para as pessoas que eu ainda chamava de família. Na manhã seguinte, uma carta foi empurrada por debaixo da minha porta. Não era um bilhete, era uma carta digitada. Com efeito imediato, o aluguel será aumentado em 200 por mês, devido à pressão adicional sobre a renda familiar. Pagamento até sexta-feira. Assinado, Administração da Casa G. Monroe. Eu ri não de humor, mas porque, se não risse, gritaria. Mandei uma mensagem pro meu pai perguntando se aquilo era alguma piada. A resposta foi instantânea:
Você mora sob meu teto. Você paga o que eu disser. É assim que a vida adulta funciona. 2 dias depois, Eric bateu na minha porta, sem me olhar nos olhos. Ei, papai disse que você ia ajudar com o seguro do meu carro este mês. Pisquei, confusa. O carro dele nem se movia há semanas. Ele deu de ombros. Ainda precisa manter funcionando. Eu me sentia como um caixa eletrônico da família. Sem necessidade de senha. Até Dani percebeu. Mamãe, ela sussurrou uma noite, enquanto escovávamos os dentes. Por que o vovô só é gentil quando você dá dinheiro para ele? Não consegui responder, minha garganta estava apertada demais. Mas algo dentro de mim mudou no dia seguinte. Megan, minha melhor amiga da época da escola de enfermagem, apareceu com sacolas de compras e um cobertor macio. Perguntou por que eu não atendia às ligações. Contei tudo e antes que eu percebesse, as lágrimas escorriam. Ela ouviu em silêncio, depois disse, Jessa, você sabe que sua mãe deixou algo para você, né? Eu congelei. Ela enfiou a mão na bolsa e puxou uma chave antiga. Estou com isso desde que sua mãe faleceu. Ela pediu para te entregar quando as coisas ficassem difíceis demais. Minhas mãos tremiam quando peguei. Estava na hora de descobrir o que minha mãe havia deixado e se isso poderia, finalmente, me libertar. Era uma chave de latão envelhecido, com um pequeno M gravado perto da base. Passei horas olhando para ela naquela noite, segurando-a como se ela pudesse sussurrar o próximo passo. Dani dormiu encolhida ao meu lado, com um coelhinho de pelúcia debaixo do queixo, sem perceber que tudo estava mudando. Minha mãe faleceu há 3 anos, câncer de ovário. Silencioso, rápido, cruel. Ela e meu pai se separaram muito antes disso. E ela nunca se casou de novo. Ela vivia de forma simples, em uma pequena casa de artesão que herdou do pai. Eu não voltava lá desde o funeral. Agora, tinha chave para algo que ela não confiou a mais ninguém, nem mesmo a mim, até agora. Na manhã seguinte, preparei uma garrafa de chá, deixei Dani na escola e fui dirigindo até a casa. Ficava na esquina da Ash com a Hamilton, a varanda ainda levemente inclinada e os sinos de vento pendurados na porta, do mesmo jeito que nos verões da minha infância. Lá dentro, o cheiro de livros antigos e lavanda me envolveu. Caminhei devagar até a velha cadeira de balanço dela, onde uma colcha inacabada estava dobrada sobre o braço. A luz entrava em feixes e a poeira dançava no ar. Nada parecia secreto, até eu chegar ao quarto dela. No canto, havia um armário baixo com um arquivo de metal antigo. Eu já o tinha visto dezenas de vezes quando criança, sempre trancado, sempre proibido. Tirei a chave do bolso, com os dedos levemente trêmulos. Clique. A gaveta se abriu com um rangido. Lá dentro, havia pastas organizadas com etiquetas cuidadosamente alinhadas. Títulos como Propriedade, Ishioque, Banco, Conta Fiduciária, Cartas para Jay. Peguei a última. Dentro, havia 3 coisas: uma carta autenticada me nomeando como única beneficiária do patrimônio do meu avô, uma escritura da casa onde estávamos morando, a casa que eu achava que era do meu pai, e uma nota curta, escrita à mão. Se você está lendo isso, é porque já suportou muito mais do que eu desejava para você. Eles vão tomar tudo até não sobrar nada. Esta casa é sua agora. Use-a, proteja a Dani. E nunca deixe a culpa ser a coleira que te prende. Com amor, mamãe. Meus joelhos fraquejaram. Sentei no chão, apertando os papéis contra o peito. A casa não era do meu pai. Era minha. Não voltei para casa naquela noite. Fiquei na casa da Megan. Dani adorou a ideia de uma festa do pijama com sua madrinha, e eu, pela primeira vez em meses, dormi uma noite inteira. Quando acordei, soube exatamente o que precisava fazer. Desta vez, eu não iria apenas sobreviver. Eu tomaria de volta o que já era meu. Quando voltei, o ar da casa parecia mais denso que o normal. Meu pai estava sentado à mesa da cozinha, rabiscando algo num guardanapo, provavelmente outra versão do seu orçamento doméstico, que misteriosamente sempre terminava comigo devendo mais do que ganhava. Eric estava jogado no sofá, com um headset de videogame na cabeça e uma tigela de cereal equilibrada na barriga, como se fosse algum tipo de troféu. Nenhum dos dois me olhou.
Onde você estava? Meu pai resmungou, sem levantar os olhos. Respirei fundo. Com a Dani, na casa da Megan. Ele zombou. Da próxima vez, avisa. Você não sai assim da casa dos outros. Eu sorri. Se ele soubesse. Naquela semana, comecei a reunir tudo em silêncio. Fotografei contas de serviços com meu nome como responsável. Guardei extratos bancários, comprovantes de transferências de aluguel e até os recibos do Venmo que o Eric me mandava com legendas ridículas como valeu, mana. Comprei um HD externo barato e criei uma pasta chamada Documentação Casa Monroe. Toda noite, depois que Dani dormia, eu adicionava mais arquivos. Megan me ajudou a registrar uma solicitação no cartório do condado. Confirmamos o que os documentos já sugeriam: eu era a proprietária legítima da casa. Nenhum nome compartilhado, nenhuma hipoteca ativa, só meu nome, vinculado a um fundo criado pelo meu avô e preservado pela minha mãe antes de morrer. A casa onde meu pai morava, onde ele agia como um tirano, era minha. A ironia me dava vontade de rir e chorar ao mesmo tempo, mas eu fiquei em silêncio. Então algo quebrou o último fio. Era uma terça-noite. Eu tinha acabado de voltar de um plantão curto ainda com dores, mas me recuperando. Encontrei Dani sentada na cama, acariciando as orelhinhas do Boone, com os olhos distantes. Ela olhou para mim e sussurrou: o vovô disse que, se eu continuar deixando as luzes acesas, talvez a gente não tenha mais onde morar. Meu coração se partiu. Ele estava ameaçando ela agora. Ajoelhei-me, afastei o cabelo do rosto dela e disse baixinho: essa é a nossa casa, meu amor. Ninguém pode tirar isso de você. Ela não respondeu. Só se encolheu mais. Naquela noite, gravei um vídeo com meu celular. Olhei diretamente para a câmera, a voz firme. Contei tudo: o tapa no hospital, os pedidos de aluguel, o abuso emocional, a manipulação. Adicionei trechos de uma live do Eric, onde ele se gabava de não pagar nada porque minha irmã banca tudo. Salvei o vídeo com uma etiqueta: para Dani, se necessário. Eu não tinha mais medo. Eu estava pronta. 2 dias depois, liguei para o advogado que tinha me ajudado com os documentos do funeral da minha mãe. Quando expliquei a situação, ele não hesitou. Você tem todo o direito legal de pedir o despejo, disse ele. E, pelo histórico de abuso, também pode solicitar uma ordem de proteção. Coloquei os papéis na mesa à minha frente. Minha mão só tremeu uma vez. Depois, ficou firme. Só para constar, falei com a voz calma. Não estou fazendo isso por raiva. Ele ergueu os olhos. Então, por quê? Eu sorri. Porque eu cansei de pagar com meu silêncio. Esperei até sábado de manhã. A casa estava em silêncio, o sol ainda surgindo no horizonte. Dani dormia no sofá, enrolada num cobertor, depois da nossa noite de filme. Fiz café como em qualquer outro dia, mantendo a rotina para acalmar o coração, mas por dentro, tudo estava claro como nunca. Papai entrou na cozinha, coçando o queixo. E o aluguel? Perguntou, como se fosse bom dia. Coloquei a caneca no balcão. Não vou mais pagar aluguel. Ele congelou e virou lentamente. O que você disse? Olhei direto nos olhos dele. Eu disse, não de novo. O silêncio caiu como uma pedra. É por causa do hospital, ele soltou, com um riso seco. Acha que me deve alguma coisa por isso? Você nem estaria viva se não fosse por esse telhado. Quer dizer, o telhado que eu possuo? Você quer dizer o telhado da casa que está no meu nome? Respondi, com calma. Por um segundo, vi o susto. O lampejo de pânico nos olhos dele antes de se transformar em fúria. Sua ingrata. Ele deu um passo à frente, tentando me intimidar. Levantei a pasta. Escritura. Fundo fiduciário. Comprovantes fiscais. Tudo em meu nome. Eric entrou arrastando os pés, com os olhos inchados, sem camisa, segurando uma tigela de cereal. O que tá acontecendo? Ela tá dizendo que agora é dona da casa, papai cuspiu, furioso. Você acredita nisso? Eric piscou e zombou. Ah, por favor. Você não consegue pagar nem o aluguel de um AP. Me virei para ele.
A única razão de você ter aquecimento, Wi-Fi e Uber Eats é porque eu paguei por tudo isso. Todas as vezes. O sorrisinho dele desapareceu. Meu pai avançou de novo, se impondo. Essa casa ainda é minha. Eu construí essa vida. Você não pode tirar isso de mim. Olhei para ele, firme. Você não construiu nada. O pai da minha mãe construiu aquela casa e ela a deixou legalmente para mim. Em silêncio, porque sabia exatamente o que você faria. Silêncio. E, como um relógio, ele mudou de tática. A voz suavizou. Você vai mesmo expulsar sua própria família? Depois de tudo que fizemos por você? Culpa a carta mais velha no baralho dele. Eu não estou despejando família, respondi. Estou despejando abuso. Eric riu com amargura. O quê? Agora você se acha uma heroína? Vai salvar sua filha e sair cavalgando rumo ao pôr do sol? Sorri, fria. Não, só estou finalmente colocando as fechaduras onde elas sempre deveriam estar. Ele arremessou a tigela de cereal, que caiu no chão e espirrou leite nos meus sapatos. Dani se mexeu no sofá atrás de mim. A voz dela cortou o clima como um sussurro carregado de força. Mamãe? Me virei para ela. Está tudo bem, meu amor. Ela olhou por cima do meu ombro para o avô, para o tio e depois de volta para mim. A gente pode ir embora? Ajoelhei, afastei o cabelo do rosto dela e sussurrei, não, meu bem, eles vão. O aviso chegou na segunda-feira, carimbado, certificado, entregue por um oficial do condado. Eu não estava em casa e estava na escola da Dani, ajudando na biblioteca como voluntária. Mas ao voltar, vi o papel colado na porta da frente. Pela janela, vi a expressão do meu pai, parado no meio da sala, apertando o aviso nas mãos, enquanto Eric andava de um lado para o outro como um animal encurralado. Você acha que pode fazer isso com a gente? Meu pai gritou assim que entrei. Depois de tudo que fizemos por você? Quer dizer, depois de me dar um tapa na cama do hospital, respondi seca. Ele jogou o papel na mesa. Isso é guerra. Eric cruzou os braços. A gente não vai sair. Vocês têm 30 dias, disse calmamente. E vocês sabem disso. No dia seguinte, a situação piorou. Quando cheguei em casa do trabalho, encontrei Valor, a vizinha idosa da frente, parada perto da minha caixa de correio, sem sorrir. Ouvi dizer que você está colocando seu pai doente na rua, disparou com frieza. Pesquei. O quê? Ele me disse que foi diagnosticado com um problema nos pulmões, e que você nem o leva às consultas. Claro. Entrei e o encontrei afundado dramaticamente no sofá, com um lenço de papel nas mãos, ofegando alto o suficiente para ser ouvido pelos vizinhos. Eric não estava à vista, mas eu sabia, ele devia estar online, espalhando alguma história triste para seus amigos gamers sobre a irmã cruel que estava despejando ele e o pai doente sem motivo. As paredes começaram a se fechar. Naquela noite, a campainha tocou. Era Leia, que morava 3 casas abaixo, segurando o celular nas mãos. Oi, disse ela, meio sem jeito. Eu só queria te mostrar uma coisa. Levantou o telefone, exibindo um vídeo. Tremido, mas nítido. Meu pai gritando comigo no hospital. O tapa. Meu corpo caindo no chão. Dani gritando. Eu congelei. Eu nem sabia que ela estava lá. Nem que ela trabalhava meio período como técnica naquela ala. Enviei para mim mesma antes de deletarem do sistema do hospital, sussurrou. Não sabia quando ou como te entregar. Mas achei que você poderia precisar. Minhas mãos tremiam ao segurar o celular. Prova. Clara. Inquestionável. Olhei para ela. Obrigada, murmurei. Ela apenas assentiu. Se ele tentar fazer mais alguma coisa, você não está sozinha. Lá dentro, Dani estava sentada à mesa, colorindo em silêncio. Ajoelhei ao lado dela. Estamos fazendo a coisa certa, falei suavemente. Ela me olhou, depois voltou a olhar para o desenho, 2 figuras de mãos dadas, em frente a uma casinha simples, com o sol brilhando por trás. E dessa vez, ela sorriu. O despejo estava marcado para a manhã de sexta-feira.
Acordei antes do sol, os nervos à flor da pele. Dani ainda dormia, com o bracinho enrolado no bune. A luz suave da manhã traçava um brilho dourado nas bochechas dela. Beijei sua testa, sussurrei, hoje é o dia, e saí para o corredor. Papai já andava de um lado para o outro na cozinha. Quando viu a prancheta na minha mão, zombou. Você acha mesmo que a polícia vai me tirar daqui? Não respondi. Não precisava. Às 9 em ponto, o policial do condado parou na calçada, prancheta em mãos. Leia estava na varanda, de braços cruzados e celular apontado. Val espiava pelas cortinas. Fiquei parada nos degraus da frente, coração acelerado, mas o rosto calmo. Papai explodiu no instante em que o policial pisou na calçada. Você vai deixar essa menina jogar o próprio pai na rua? Prende ela por abuso de idoso. O delegado nem se mexeu. Senhor Monroe, isso é um despejo legal. O senhor foi notificado. Hoje é o prazo final. O senhor precisa desocupar o imóvel. Eric surgiu atrás dele, cabelo bagunçado, moletom torto. Você tá cometendo um erro enorme, Jace. Ninguém vai acreditar em você. Mostrei o pendrive. Eles já acreditam. Conectei no tablet do delegado. Ele assistiu, por alguns segundos, ao vídeo, o tapa, o grito, a queda. A gravação que Leia havia salvo. Ele assentiu. Isso é mais do que suficiente. Meu pai deu um passo à frente, mas o delegado estendeu o braço. Se o senhor insistir, será detido. Eric me encarou. Você chama isso de justiça? Isso é vingança. Não respondi. Isso é liberdade. Vizinhos começaram a se aglomerar nas varandas e calçadas, cochichando. Val, enfim, saiu de casa, braços cruzados. Você podia ter resolvido isso em silêncio, Jessa. Família não é algo que se joga fora. Encarei-a nos olhos. Uma família não te bate na frente da sua filha enquanto você sangra numa cama de hospital. Silêncio. Do outro lado da rua, alguém murmurou. Espera, o quê? Subi os degraus da varanda, com os documentos nas mãos. Esta casa foi deixada para mim pela minha mãe. Meu avô era o dono. Meu nome está na escritura. E por anos, paguei por tudo aqui dentro enquanto era ignorada, insultada e agredida. Isso acabou. Meu pai olhou em volta, arfando, buscando algum apoio. Não o encontrou. Apontou para Dani, que agora estava ao meu lado. Você está arruinando a vida dela. E então Dani falou. Sua voz era suave, mas cortante como vidro. Quem arruinou tudo foi você, quando machucou minha mãe. Meu pai abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eric a encarou como se visse um fantasma. E ali, naquele instante, eu vi, eles perceberam que não tinham perdido só a casa, tinham perdido o controle. O delegado me entregou um documento final, confirmando a posse. Senhora, a propriedade é sua. Sem contestações. Os ombros do meu pai murcharam. Eric deixou a mochila cair na varanda. Estavam fora. A casa era nossa. Enquanto desciam os degraus, papai se virou uma última vez. Você vai se arrepender disso. Olhei direto para ele. Sério? Eu só me arrependo de ter deixado isso durar tanto tempo. Dani estendeu a mão. Fechamos a porta atrás de nós. A gente tá segura agora? Ela perguntou. Ajoelhei e beijei sua testa. Sim, meu amor. Agora estamos. 2 semanas depois, nos mudamos. Eu não quis ficar naquela casa, mesmo sendo legalmente minha. As paredes ainda ecoavam os gritos. O chão rangia com memórias que eu não queria revisitar. Então, vendi tudo discretamente, sem despedidas nem cerimônias, e usei o dinheiro para alugar uma casinha do outro lado da cidade. Nada luxuoso, 2 quartos, uma varanda pequena, alguns arbustos de lavanda na frente. Mas era nosso. Dani escolheu o quarto dela sem pensar 2 vezes, aquele com a janela virada para o leste, onde o sol da manhã pudesse acordar o Boone primeiro. Deixei que ela escolhesse a cor das paredes, um azul céu suave.
Agora, ela dormia profundamente todas as noites. Nada de sobressaltos à meia-noite. Nenhum gemido durante sonhos. Só o ritmo calmo da respiração, uma paz silenciosa, constante. Comecei a fazer terapia. Pela primeira vez, coloquei em voz alta tudo o que antes só murmurava com vergonha: a culpa, os anos de sacrifício, o medo de nunca ser suficiente. E, pouco a pouco, como quem retira espinhos da pele, comecei a me curar. Megan vinha com frequência, às vezes com café, às vezes com torta. Às vezes, apenas sentávamos em silêncio enquanto Dani pintava em algum canto. Você tá diferente, disse Megan certa noite, me observando do outro lado da mesa. Estou mais leve, respondi. Como se tivesse finalmente parado de carregar tijolos que nunca foram meus. Num domingo de manhã, Dani estava ao meu lado na varanda, escovando as orelhas do Boone com uma escova de dentes. Olhou para mim, os fios de cabelo dançando com o vento. Mamãe disse baixinho: você acha que a Boone tá orgulhosa da gente? Sorri. Acho que a Boone sempre soube que a gente era mais forte do que imaginava. Ela se encostou em mim, pequenininha e quente, os dedinhos entrelaçando os meus. A lavanda balançava suavemente na brisa. O céu estava claro, não mais pesado. E, pela primeira vez em muitos anos, eu não sentia que estava apenas sobrevivendo. Eu sentia que a gente finalmente estava vivendo.